No. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição da senhora Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a participação de Portugal na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a cooperação internacional em matéria fiscal. Dou desde já as boas-vindas à doutora Cláudia Reis Duarte e à equipa que a acompanha. Começamos então pelo Grupo Parlamentar do PS. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos dispõe de 8 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Secretária de Estado, cumprimentá-la a si e a toda a sua equipa e agradecer a disponibilidade para vir ao Parlamento falar deste assunto que é tão importante. É tão importante porque afeta todos os portugueses e, na verdade, todos os cidadãos do mundo. A nossa capacidade de combatermos a evasão fiscal permite-nos poder almejar termos impostos mais baixos para todos os cidadãos, impostos mais justos sobre os cidadãos e sobre as empresas. E é com esse fito que nós devemos observar esta ambição da ONU em ter uma convenção quadro de combate à evasão fiscal. Vai fazer amanhã um mês que concluiu a 4ª sessão de negociações da Convenção Quadro. É um empreendimento importante e que visa dotar o mundo inteiro, e não apenas o conjunto de países que participam nas iniciativas da OCDE, de um conjunto de regras que procuram acabar com os paraísos fiscais, que procuram dotar o mundo de regras mais justas do ponto de vista da fiscalidade. E nós sabemos que o impacto, de facto, da evasão fiscal no nosso país é muito significativo. E, nesse sentido, a primeira questão que gostávamos de lhe colocar é com que espírito é que Portugal participa nesta iniciativa. De facto, há vários países europeus que têm manifestado reservas em relação ao processo. Os Estados Unidos abandonaram as negociações e a verdade é que a cooperação fiscal internacional está a viver um momento difícil. Não só devido às demoras na concretização da iniciativa BEPS da parte da OCDE, mas também pelo facto de nós estarmos a assistir à degradação do segundo pilar do imposto mínimo global, que apesar de já ser regulamento do ponto de vista da União Europeia, houve um acordo no sentido de as multinacionais americanas serem excluídas deste imposto mínimo global e, portanto, de não pagarem essa devida tributação. Esse facto incorreria em dois graves problemas para as empresas portuguesas. A primeira é a desvantagem competitiva com que teriam de enfrentar as suas congêneres americanas, numa altura em que o relatório Draghi já nos aponta de maneira dramática a forma como os Estados Unidos está a enfrentar maiores condições de vantagem competitiva do que as empresas europeias. Mas a segunda dimensão é a perda de receita fiscal que isso traz para a União Europeia como um todo e que está estimado em 5 vezes o valor do PIB da Groenlândia. E, portanto, é bastante demonstrável como estes 14 mil milhões de euros seriam uma enorme vantagem para toda a União Europeia de poder captar. Portanto, se a primeira pergunta que temos é o espírito com que participa e a segunda é como é que avalia a importância de todos estes Estados participarem, a terceira questão que gostávamos de lhe colocar é se entende que o acordo feito para que os Estados Unidos não paguem o imposto mínimo global é algo que vai afetar Portugal e em que medida é que vai afetar. A quarta dimensão que gostávamos de lhe colocar como pergunta tem a ver com as próprias considerações do ponto de vista da Convenção Quadro. Ela está assente em várias dimensões que já são lei em Portugal e que já têm vindo a fazer o seu caminho do ponto de vista da cooperação administrativa. E, aliás, os comentários escritos que Portugal ofereceu na terceira sessão de negociações apontam nesse sentido. A troca automática de informações, a transparência do beneficiário último efetivo, o reporte país por país, que se recorde, a diretiva foi aprovada durante a presidência portuguesa da União Europeia e ainda outras matérias do ponto de vista da resolução das disputas fiscais e dos serviços transfronteiriços.
E, neste sentido, aquilo que gostava de lhe perguntar é se entende que as bases, do ponto de vista da partilha de informação, do ponto de vista do reporte país por país, que Portugal já dispõe no quadro da União Europeia e no quadro da OCDE, estabelecem uma base para que isso possa ser um exemplo que alumia duas vezes, e que alumia justamente no sentido de mostrar ao mundo as vantagens disso poder ter lugar. Mas nem tudo é assim tão fácil, porque sem dúvida que os serviços digitais oferecem-nos um desafio, do ponto de vista de identificarmos em que país é que a atividade está registada, em que país é que a atividade é tributada. E os comentários escritos de Portugal, no quadro das negociações da ONU, apontam para a nossa indisponibilidade de conferir aos Estados o direito de tributar nos seus países e desses direitos tributários serem definidos na Convenção Quadro. Ora, isso deixaria a cada país, como aliás está escrito expressamente na posição de Portugal, deixaria a cada país a soberania, a liberdade de poder tributar mais, de poder tributar menos e de poder estabelecer também a concorrência fiscal, a corrida para o fundo, que tem redundado em tantas vezes em empresas que não pagam a sua cota à parte e Estados que saem lesados, Estados sociais que ficam sem as receitas para poderem devidamente fazer o trabalho que têm a fazer para obter a justiça social. E, portanto, Sra. Secretária de Estado, a nossa pergunta é se tenciona dotar de ambição esta Convenção Quadro. Porque os comentários deixam-nos essa dúvida. E parece-nos importante que Portugal, que liderou o caminho na OCDE, Portugal, que liderou o caminho na União Europeia, possa continuar a pugnar por maior ambição. Última pergunta que tenho para lhe dizer nesta primeira ronda tem a ver com os paraísos fiscais. Ora, nós temos muitos paraísos fiscais no mundo. Algumas são pequenas ilhas sobre as quais não temos qualquer tipo de influência. Mas outros paraísos fiscais são, infelizmente, Estados-membros da União Europeia. E ao longo dos anos temos, com a lista branca, feito progressos. No entanto, com a lista negra, aliás, dos paraísos fiscais temos feito progressos, mas com relação aos Estados-membros da União Europeia, por maioria de razão, devido à natureza das decisões por unanimidade no seio da União Europeia, estes progressos têm vindo a ser limitados. A pergunta que temos para fazer é se entende que o quadro da ONU vai ser um quadro mais vantajoso para que se possa exercer pressão no sentido das práticas desleais de natureza fiscal de outros Estados-membros da União Europeia possam ser alvo de revisão, de melhoria e possamos, em conjunto, na cooperação, poder avançar no sentido de um quadro mais justo. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Passo a palavra para responder à Sra. Secretária de Estado. A Sra. Secretária de Estado dispõe de 8 minutos. Tem a palavra. Muito obrigada. Eu, se calhar, se me permitissem... Muito obrigada, Sr. Presidente. Deixem-me cumprimentar todos os presentes, Srs. Deputados. Dizia que, se me permitissem, se calhar começava por dar aqui um bocadinho um enquadramento do que é esta Convenção ou esta negociação, porque a negociação neste momento está para além de uma simples Convenção 4, como de resto referiu. E, portanto, esta iniciativa nasce no seio da ONU no final de 2024, quando se aprovaram os termos de referência para a negociação de uma Convenção 4, e aquilo que está neste momento em cima da mesa é a definição de uma Convenção 4. Se quiserem, há 3 eixos de trabalho, os chamados work streams. E peço desculpa pelo inglesismo, mas nesta matéria é francamente mais fácil, porque, de facto, até há alguns termos que temos dificuldade em traduzir corretamente para português. E, portanto, há neste momento 3 eixos de trabalho em curso no âmbito da ONU. E, portanto, a Assembleia Geral da ONU, por resolução, aprova que se estabeleça um comitê intergovernamental, e as sessões de que falava são as sessões deste comitê intergovernamental, e foi este comitê que adotou os termos de referência que devem servir de base para a negociação de uma Convenção Quadro, e foi também decidido, nesses termos de referência apontavam-se 4 ou 5 áreas prioritárias, e foi decidido que seriam trabalhados 2 protocolos, depois em especificação, se quisermos, daquilo que será a Convenção Quadro. E é neste âmbito, neste momento, que se está a trabalhar.
esta Convenção Quadro e esses 2 protocolos, portanto, se quiserem, os 3 eixos de trabalho a que me referia são o desenho da Convenção Quadro, 2 e 3, os 2 protocolos que foram decididos, o primeiro sobre tributação dos serviços transfronteiriços e o segundo sobre prevenção e resolução de litígios fiscais internacionais. São estes 3 temas que neste momento estão a ser trabalhados no seio da ONU. E em resposta, eu diria, a várias das perguntas que aqui deixou, este é um processo negocial que é muito, muito ambicioso, como de resto tenderia a dizer todos os processos multilaterais desta natureza. E que, a ter bom porto e a chegar a estes 3 documentos, será um marco transformador. É de facto muito complexo, porque temos já hoje uma arquitetura internacional estabelecida, com vários instrumentos, quer os que decorrem do projeto BEPS e da OCDE, quer as convenções multilaterais, por exemplo, de assistência mútua administrativa, quer a rede de tratados, e a rede portuguesa é grande, de tratados bilaterais, as convenções de dupla tributação, e, portanto, aquilo que a posição portuguesa, se quiser, se pudesse resumir em muito poucas palavras, tem sido uma participação ativa, uma participação construtiva, portanto, participamos nesta negociação de forma ativa e construtiva com uma delegação que participou em todas as sessões até agora e que tem participado no trabalho técnico, que até onde sei é muito, que decorre entre cada uma destas sessões. Foram 3 sessões o ano passado, serão 3 este ano e 3 no próximo ano para preparar o draft destes 3 documentos. E aquilo que se procura é que no âmbito da cooperação fiscal internacional, que é o que está aqui acima da mesa, se consigam soluções que sejam mais eficazes, mais justas, robustas tecnicamente e, acima de tudo, soluções, e eu acho que é um bocadinho isso a que se referia quando dizia, mas os comentários apontam para a indisponibilidade de Portugal. Portugal, até hoje, à data em que falamos, não mostrou indisponibilidade para nenhuma das soluções que têm estado a ser discutida. A procura é, ativamente e de forma construtiva, chegar a soluções que sejam eficazes, que sejam robustas, que sejam adotadas numa base o mais amplo possível e não lhe vou dizer que esta negociação, reiterando, como todas as negociações multilaterais desta natureza, não suscita desafios técnicos e políticos. É evidente que suscita. Demonta, por muitas razões, desde logo pela necessidade de articular esta iniciativa com a arquitetura jurídica que já temos hoje ao nível do direito fiscal internacional. E, portanto, que exige rigor, exige conhecimento técnico especializado, etc. Por outro lado, esta é uma iniciativa, e esta também tem sido a posição portuguesa expressa nos documentos, isto é uma negociação bastante transparente, porque os documentos, como sabe, estão disponíveis na página da ONU e são publicados. Há a preocupação portuguesa e de um conjunto muitíssimo alargado de outros países de assegurar que esta negociação não duplica nem enfraquece aquilo que é o que já temos hoje e os instrumentos que já temos e, portanto, há a necessidade de articular com aquilo que já existe hoje e de o complementar. Esta é a nossa perspectiva, de que esta iniciativa seja uma complementaridade face à estrutura que já temos hoje. Por outro lado, há sempre, nestas negociações multilaterais, por natureza, uma necessidade de conciliar posições entre países que têm enquadramentos económicos, enquadramentos jurídicos e perspectivas e interesses que são muito distintos. A multilateralidade é exatamente isso. E, portanto, essa é também uma preocupação. Por outro lado, é necessário assegurar, e também referiu, mas é necessário assegurar a soberania fiscal de cada um dos Estados. Ou seja, é preciso procurar soluções que sejam de amplo consenso, que funcionem e que não sejam unilaterais, porque as unilaterais tendem a não funcionar em enquadramentos desta natureza. E, portanto, aquilo que se pretende, ou a posição portuguesa, se quiser, nestas negociações, é assegurar condições de concorrência justas entre todos os Estados envolvidos, que reforcem os mecanismos de cooperação internacional que já temos e que, simultaneamente, promovam estabilidade e previsibilidade no quadro fiscal, que é absolutamente essencial, sob pena de depois as soluções poderem não funcionar. Portanto, continuaremos, obviamente, a acompanhar este processo, procurando contribuir de forma ativa, como temos feito até aqui,
para estas soluções que promovam mais justiça fiscal, mais cooperação fiscal internacional e, simultaneamente, não posso já dizer, a sustentabilidade das finanças públicas. E, portanto, essa também é, e não pode deixar de ser, de resto, uma preocupação. Depois, deixe-me ver se eu consigo cobrir tudo e correndo aqui as perguntas que deixou. O espírito com que participamos nesta iniciativa é aquele que acabo de enunciar. Como é que avaliamos a vantagem de que todos os Estados participem? As soluções que sejam de amplo consenso são soluções mais operacionáveis e, sobretudo, quando estamos a falar de direito fiscal internacional, aquilo de que aqui se trata é de reforçar a cooperação fiscal internacional. Para quê? Para evitar o que também referia, que são as lacunas que possam promover a deslocalização, que possam promover que com essa deslocalização haja Estados que não têm receita ou que não conseguem tributar. Tudo isso se faz com cooperação fiscal internacional. Perguntava-me depois do Pilar 2, enfim, o Pilar 2 é uma outra iniciativa que não está no âmbito desta Convenção e que é um tema totalmente diferente e, de resto, que é um bom exemplo do que é que as soluções globais promovem, sobretudo se forem construídas, como foi o Pilar 2, que incentivam fortemente todos os Estados a implementá-los, como fez Portugal, e se quisermos, juridicamente, isto constrói-se em camadas, não é? Portanto, nós temos, peço desculpa, nós temos sempre o nosso direito interno, acima dele, no nosso caso, o enquadramento jurídico europeu, e depois o direito internacional. E, portanto, é da conjugação de tudo isto que importa. Peço desculpa, não consigo correr todas, mas prometo que na segunda ronda lá irei. Muito obrigado, Desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passamos agora ao grupo. O Sr. Deputado ainda tem cerca de um minuto, mas a Sra. Secretária de Estado já não tem tempo para responder. Muito bem, poderá fazê-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve e agradecendo à Sra. Secretária de Estado os esclarecimentos que já prestou. De facto, a nossa preocupação é que isto é difícil, como a Sra. Secretária de Estado disse, mas o quadro da OCDE também foi. E demorou 10 anos a chegar a algum lado, mas a não cumprir todos os seus objetivos. O quadro da OCDE deixa 70 países de fora e deixa muitos resultados ainda por cumprir. E, portanto, a nossa preocupação com a importância de não largarmos esta convenção, a nossa preocupação com os Estados Unidos estarem fora e com isso não nos diminuirá a ambição nem a vontade, é justamente de podermos achar a iniciativa da OCDE chega. E do nosso ponto de vista, a iniciativa da OCDE não chega. Este quadro da ONU permite estabelecer objetivos para além dos da OCDE relevantes e, nesse sentido, naturalmente, numa próxima ronda faremos questões no sentido de perceber melhor, nomeadamente, esta questão dos direitos dos países a tributarem rendimentos, porque nos parece que é, enfim, também é o que resulta das atas da última sessão ronda negocial e que foi aquilo que está neste momento a dividir mais os países. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dispõe de 7 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, mais uma vez connosco. Sr. Deputado, peço desculpa, o Sr. Deputado Alberto Fonseca pediu uma interpelação à mesa. Eu julgo que somos nós a intervenção seguinte. Tenho na grelha que foi distribuída que a seguir ao Partido Socialista, que é o requerente, tenho o Partido Chega. Portanto, esta é a informação que eu tenho na grelha que me foi disponibilizada. Portanto... É um membro do Governo. Mas é uma grelha, é um membro do Governo, e por isso é que são 7 minutos, é uma questão própria, que é o maior partido da oposição a seguir. Penso eu. Mas, se direito, para não criar nenhum problema. Mas me parece que é o correto que introduz... E foi a grelha que foi distribuída pelos senhores deputados. Portanto, foi esta grelha que foi distribuída, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Portanto, eu queria uma vez... Eu penso que fará sentido por ser o maior partido da oposição a seguir ao requerimento. A questão é essa, Sr. Presidente, é ser o partido da oposição, o partido maior da oposição. Muito bem. É isso. Então, Foi o que eu disse. Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Deputado do Carnão. Portanto, vamos ficar então, havendo essa anuência.
Vamos então dar início à intervenção do grupo parlamentar do Partido Chega. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira dispõe de 7 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, agradecendo também e cumprimentando o Sr. Deputado Carneiro, mesmo de casa, fez a mesma leitura e que eu aparentemente fiz e, portanto, acho que está correto. Cumprimento a Sr. Secretário de Estado, cumprimento a sua equipa, cumprimento os seus deputados. De facto, o que nos traz aqui hoje é um requerimento que foi apresentado no sentido de acompanhar Portugal e a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Cooperação Internacional em Matéria Fiscal, uma iniciativa que, segundo o próprio texto apresentado pelo Partido Socialista, visa reforçar a cooperação fiscal internacional numa base mais incisiva e transparente. Ora, no nosso ponto de vista, esta matéria exige muita prudência, clareza e, sobretudo, defesa inequívoca do interesse nacional. Portugal não pode entrar nestas negociações por arrasto, por mera adesão diplomática e conceitos genéricos de governação global, sem dizer com precisão onde estão as linhas vermelhas, que competências pretende preservar, que efeitos concretos esta Convenção poderá ter sobre a nossa soberania fiscal, sobre a nossa competitividade e sobre a segurança jurídica do nosso sistema tributário. É importante lembrar que este processo negocial já está avançado, a ONU estruturou as negociações já desde 2025, vai até 2027, e houve uma nova ronda agora em fevereiro de 2026, recente, e a próxima sessão será em agosto, e, portanto, temos que trabalhar até lá. Portugal já tomou posições escritas neste processo, as posições revelam preocupações que consideramos legítimas, que devem ser aqui assumidas com frontalidade política, alertou para o risco de criar conflitos interpretativos com convenções bilaterais e multilaterais já em vigor, salientou que a assistência administrativa mútua é central, mas não pode traduzir-se na duplicação de mecanismos já existentes, e também Portugal mostra reservas quanto à reformulação demasiadas amplas ou ideológicas, lembrando que a repartição dos poderes tributários não pode ignorar critérios clássicos como a residência, estabelecimento estável ou localização de ativos, sob pena de atrair um conflito com tratados já existentes e de se gerar mais litigância, mais incerteza e menos previsibilidade. E aqui que está o ponto essencial. Portugal quer usar este processo para melhorar a cooperação administrativa e para combater a evasão e elisão fiscal e fluxos ilícitos, até aí tudo muito bem. Mas Portugal não deve aceitar uma convenção vaga nos princípios e intrusivos nos efeitos que acaba por criar uma sobreposição normativa e uma dupla interpretação, enfraquecendo a nossa autonomia fiscal ou as nossas obrigações internacionais sem contrapartidas claras para os contributos portugueses e para a economia nacional. Acresce que esta discussão surge no momento em que a arquitetura fiscal internacional atravessa forte instabilidade, basta ver as dificuldades recentes no quadro da OCDE, na revisão do Acordo de Imposto Mínimo Global em janeiro de 2026, sob a pressão geopolítica evidente. Nesse contexto, Portugal deve esclarecer se pretende ou não, na Convenção da ONU, complementar os instrumentos existentes ou se está disponível para apoiar uma deslocação no Centro de Governação Fiscal Internacional para um modelo mais politizado, potencialmente menos previsível e mais oneroso para os Estados. Por isso é importante apurar exatamente qual é a nossa posição e a posição de Portugal, quais são as matérias em que o Governo admite aprofundamento, quais as matérias em que Portugal traçou linhas vermelhas e que resultados faz o Governo sobre o impacto desta Convenção na soberania fiscal. E porque cooperar, sim, é ceder sem critérios, é que não. E nesta matéria, aquilo que o país precisa não é da mais ambiguidade internacional, é de clareza, previsibilidade e defesa firme do interesse nacional. Sr. Secretário de Estado, que balanço faz o Governo da participação nas sessões de agosto e de novembro de 2025 e na sessão de há dias, de fevereiro, e que pontos considera Portugal conseguir fazer valer nas suas preocupações? Quais são, neste momento, as linhas vermelhas então que existem nas negociações da Convenção Quadro com a ONU na matéria fiscal? O Governo entende que a futura Convenção pode vir a limitar, direto ou indiretamente, a soberania fiscal dos Estados, incluindo Portugal? Se não, porquê? Portugal alertou por escrito para o risco de conflito com convenções bilaterais e multilaterais já em vigor. Que garantias concretas exige o Governo para impedir essa sobreposição normativa? No tema
da aplicação de taxas, qual é hoje a posição portuguesa? O Governo defende uma revisão profunda dos critérios clássicos de repartição de competências tributárias ou entende que deve prevalecer critérios como residência, estabelecimento estável e localização dos ativos? Portugal afirma que a assistência administrativa mútua é central, mas advertiu quanto à criação das estruturas paralelas na troca de informações. Que risco concreto vê o Governo de duplicação face aos mecanismos já existentes da União Europeia, da OCDE e nas convenções bilaterais? Que salvaguardas pretende Portugal assegurar quanto à proteção dos dados, da confidencialidade e do uso da informação fiscal trocada no âmbito das futuras convenções? O Governo vê esta convenção da ONU como complementar ao sistema da OCDE ou como um potencial sucedâneo concorrente e considera que isso serve os interesses de Portugal? Que benefícios concretos espera o Governo retirar para Portugal nesta negociação? Mais receita, melhor cooperação administrativa, menor evasão ou apenas alinhamento diplomático? Esperemos que não seja um mero alinhamento diplomático. E, por fim, quais são as suas prioridades negociais, ou melhor, as prioridades do Ministério, ou melhor, as prioridades, sem dúvida, de Portugal, para a sessão de agosto de 2026, não é que seja por ser em Nova Iorque, mas em nome do interesse nacional de Portugal. E, dito isto, sei que lhe fiz muitas perguntas, na medida do possível, se me pudesse dar respostas, era muito importante para o tema que estamos aqui a analisar, porque os portugueses, em resumo, pagam muitos e demais impostos, e isso nunca alivia desde que o Sr. Secretário de Estado tem sido Secretário de Estado. Ainda não vi diminuição. Isso para nós é muito... Mas no global, a carga fiscal sobre os portugueses baixou à nossa custa, vamos falar assim. Não só à custa do Governo, à custa do PST e do Chega. Mas, na verdade, a carga fiscal sobre os portugueses, essa sim, aumenta sempre, todos os anos, e por isso é que em fevereiro a carga fiscal está no máximo de sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora dou a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder. A Sra. Secretária de Estado dispõe de 7 minutos. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, eu não consigo deixar de começar por corrigi-lo. A carga fiscal aumenta na medida da receita de impostos, essa aumenta. A carga fiscal, enquanto percentagem de impostos que os portugueses pagam, essa baixa. E essa baixou repetidamente em 2024, em 2025 e continua a baixar. Como de resto não podia deixar de ser. Como de resto não podia deixar de ser quando se baixa o IRS por 4 vezes. Quanto à Convenção, que é o que nos traz aqui hoje. Deixe-me voltar um bocadinho atrás, se calhar ao princípio da minha intervenção, para voltar a focar naquilo que está neste momento a ser discutido, que é a feitura, o desenho de uma Convenção Quadro, e essa Convenção Quadro, tal como foi aprovada e nos termos de referência aprovados por resolução da Assembleia Geral da ONU, deve ter apenas princípios e objetivos e não regras diretamente aplicáveis. Essas devem ser densificadas e trabalhadas no âmbito dos protocolos. Aquilo que falou, e a que eu não respondi, e aproveito para responder ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que tem que ver com o protocolo específico sobre a tributação dos serviços transfronteiriços, é nesse âmbito que têm vindo a ser tidas algumas discussões sobre aquilo que é o nexo, acho que em português se dirá assim. E o nexo é quais são as razões que podem levar determinada jurisdição a tributar um serviço transfronteiriço e que tipicamente e até hoje tem sido alicerçado na presença física, através de uma entidade, de um estabelecimento estável, do que seja. Não é exatamente assim sempre, mas estes conceitos têm sido trabalhados e têm evoluído no âmbito, sobretudo, das convenções bilaterais, que evitam a dupla tributação. Ou seja, quando eu dizia, e repito, que a posição portuguesa tem sido sempre no sentido de o que resultar destas negociações sejam instrumentos que complementem a arquitetura que temos hoje, que não a enfraqueçam nem a comprometam, mas que a complementem, que a ampliem, que melhorem a cooperação fiscal internacional. Volto a dizer, é nesse sentido, ou seja, Portugal não traçou até agora linhas vermelhas porque isso é prematuro, porque a fase em que a negociação está
não leva sequer a isso. E, portanto, quais têm sido as posições marcadas muito relevantes? A manutenção dos instrumentos que existem hoje e que funcionam, nomeadamente os de cooperação. Também não vejo, e acho que era isso que me perguntava, esta convenção, o que é que ela pode acrescentar? No âmbito da cooperação fiscal internacional, poderá sempre ser acrescentado mais e melhor, seguramente. E, portanto, essa é a perspectiva portuguesa. Portugal não está sentado, nem a delegação portuguesa está sentada nestas negociações por diplomacia, acho que era assim que lhe chamava. Não, está ativamente empenhada a procurar, de forma construtiva, aportar, desde logo tecnicamente, aquilo que pode para soluções melhores, mais robustas, mas soluções que não comprometam o quadro existente, por um lado, que ofereçam certeza e segurança jurídica, que é muito importante, e que também não comprometam a soberania fiscal dos Estados, Portugal e dos outros. E, portanto, todas essas vertentes, se quiser, são importantes na posição portuguesa nas negociações intergovernamentais que têm tido lugar no seio da ONU. Quanto à repartição dos direitos de tributação e à eventual alteração, e respondendo também ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, com outros países, ou a eventual alteração, essa alteração tem que ser vista sempre com cuidado, para que ela não gere efeitos adversos, e os efeitos adversos não só mais litigiosidade. Se quiser, é muito importante, por exemplo, no âmbito dos litígios, que é o do segundo protocolo que está a ser negociado, que haja uma base jurídica comum. Por exemplo, uma convenção de dupla tributação. Porque a resolução de litígios entre dois Estados tem que ter também a parte da eliminação da dupla tributação. E, portanto, tem que haver uma base jurídica comum que permita essa eliminação e no âmbito da qual depois possam ser dirimidos os litígios. E essa base jurídica comum, onde houver redes de tratados, existe, onde não houver, é muito difícil. E, portanto, a alteração do nexo, do modo de tributar os serviços transfronteiriços, que é isso que está a ser discutido. Nós não afastamos outras soluções. Entendemos é que essas soluções, não nos afastamos da negociação, nada disso. Entendemos é que as soluções que possam vir a ser desenhadas têm que ser soluções que respeitem a arquitetura que temos hoje, por um lado, e que não comprometam, nem tragam efeitos adversos. E por efeitos adversos, eu não quero significar perda de receita, não é só isso. Também é, porque a responsabilidade financeira aqui também é importante e a sustentabilidade das nossas contas públicas, mas é mais do que isso. É afastamento de investimento internacional, é geração de litígios onde não haja uma base jurídica comum. E, portanto, privilegiamos sempre uma tributação de rendimentos, desde logo, por exemplo, na base líquida e não na base bruta, que foi também discutido. Porquê? Porque nós não podemos deixar de atender aos nossos princípios constitucionais, por exemplo, e à capacidade contributiva. E, portanto, uma solução que permita a tributação numa base bruta, para Portugal, com a arquitetura jurídica que temos hoje internamente, é muito complicada, já para não falar no quadro jurídico comunitário. E, portanto, o que defendemos são soluções que evitem dupla tributação, mas também soluções que procurem melhorar aquilo que é a cooperação fiscal internacional, porque achamos que é esse o caminho e que pode ser melhorado, que evitem, de facto, litígios adicionais e que evitem duplas tributações. E, portanto, este é um bocadinho o caminho. Depois, portanto, acho que já respondi à questão da sobreposição normativa que me perguntava, também à repartição de competências, aliás, creio que na primeira resposta já tinha deixado isso suficientemente claro. Se perguntava se é duplicação ou se é complementaridade. É complementaridade e é assim que vemos esta Convenção Quadro, naturalmente, e os seus protocolos. Se queremos mais receita, a intenção desta Convenção não é gerar mais receita para ninguém em particular, é que haja uma repartição justa e, portanto, é nesse sentido e nesse caminho que cooperaremos com as soluções. E, portanto, a posição portuguesa é mais e melhor cooperação, soluções mais justas, diminuição da evasão sempre que haja lacunas que no âmbito de instrumentos multilaterais possam ser supridas. E acho que respondi a todas as perguntas que me fez. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do PSD. Senhor Deputado Carneiro dispõe de 8 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e quem a acompanha, os Srs. Deputados e os demais presentes. Em face do requerimento do Partido Socialista que hoje justifica esta audição, eu devo dizer que foi com alguma perplexidade que assisti à primeira intervenção do requerente, uma vez que, não se dirigindo diretamente e inicialmente ao tema da audição, que era a Convenção Quadro das Nações Unidas, incluiu aqui o tema da exclusão eventual dos Estados Unidos na tributação do Pilar 2, o relatório Draghi, que nada tem que ver com o tema desta audição. E, portanto, não deixa de ser caricato que só numa segunda fase é que o Partido Socialista tenha ido à Convenção Quadro das Nações Unidas. E sobre isto convém, acho eu, balizar aqui, enfim, o nosso ponto de partida. É que Portugal, em primeiro lugar, está dentro da União Europeia. E dentro da União Europeia tem já um conjunto de regras muito significativas que não podem, na nossa perspectiva, ser colocadas em causa com qualquer negociação ou resultado da negociação que se venha a alcançar no âmbito das Nações Unidas. E aqui nós temos dois paradigmas que, desde há muito tempo, em matéria fiscal, têm oposto, por um lado, as soluções que têm sido adotadas no âmbito das Nações Unidas e, por outro lado, as soluções que têm sido adotadas no âmbito dos países da OCDE e, às vezes, até alguns países que seguem os modelos da OCDE, apesar de não fazer parte, enfim, dos partidos, dos países membros. E, quando nós somos arrastados para esta discussão, no âmbito das Nações Unidas, há aqui duas visões totalmente diferentes do mundo que são opostas, e é isso que justifica, e é bom que se perceba que justifica esta discussão. Os países do Sul e os países do Norte. E quando nós falamos de tributação, de combater a evasão fiscal, de troca de informações, na gênese de tudo isto, ou antes, no centro do debate está uma questão muito mais importante, que é: estão os países do Norte disponíveis para abdicar das suas bases tributárias e transferi-las para países do Sul em abono de uma suposta justiça na tributação por causa das regras de conexão, ou onde os negócios são realizados, ou não? Esta é uma questão muito relevante. E eu acho que Portugal não pode estar, enfim, favorável a abdicar da sua receita fiscal relativamente aos seus operadores económicos que aqui têm residência fiscal ou estabelecimento estável. Parece-me. E, portanto, quando nós fazemos esta discussão, nós temos que ter consciência disto. Certamente que negociar e encontrar as melhores soluções, acho que Portugal deve fazê-lo e deve ter esse diálogo no quadro da OCDE, no quadro das Nações Unidas, nas diferentes plataformas internacionais onde estas discussões são tidas, aliás, que justificaram que tínhamos alcançado, por exemplo, um acordo muito generalizado, não é total, mas um acordo muito generalizado sobre o Pilar 2. Mas, no quadro da União Europeia, nós já temos a Diretiva sobre a Cooperação Administrativa, temos a Diretiva Anti-Evasão Fiscal, temos a Diretiva Pilar 2, e, portanto, só para dar alguns exemplos, e no quadro da OCDE temos a Convenção Multilateral sobre a Assistência Administrativa Mútua em matéria fiscal, temos o projeto, as iniciativas BEPS e, inclusivamente, um framework multilateral para implementar o BEPS numa nova versão. E, portanto, há muito trabalho que, ao longo do tempo, na constância de vários governos, diria, vários países foram caminhando para tornar o sistema fiscal mais justo e que ninguém possa fugir ou pelo menos tenha que pagar a sua cota-parte de lucros que tem ou das atividades que desenvolve em cada sítio. E, portanto, eu acho que nós não podemos partir para esta discussão sem esquecermos o que já existe. E já para não referir também as convenções de dupla tributação. E quando nós falamos de tudo isto, nós não podemos colocar em causa, parece-me, o que já existe. Portugal não pode abdicar da sua rede de convenções de dupla tributação.
Portugal não vai contrariar as diretivas da União Europeia. Há bocado alguém dizia que havia um regulamento do Pilar 2. Não é um regulamento, é uma diretiva que Portugal, aliás, este governo, apesar de estar atrasado, foi este governo, na legislatura anterior, que fez a transposição dessa diretiva. O governo anterior não o tinha feito e foi o governo da AD que o fez. E, portanto, nós temos que ter consciência disto. E, portanto, as perguntas que eu gostava de colocar são simples. É importante que o quadro normativo existente sobre a cooperação administrativa e fiscal, de combate à evasão fiscal, do Pilar 2 se mantenham ou não, no quadro daquilo que os países da União Europeia acordaram. Esta era uma primeira pergunta. A segunda pergunta é se não é relevante que Portugal possa manter a sua rede de convenções de dupla tributação. E, portanto, a defesa dos seus interesses justificará que nas negociações que estão em curso isso seja devidamente acautelado. Uma terceira questão é que, contrariamente àquilo que parece ter sido insinuado, a não ser que eu tenha percebido mal, Portugal não recuou na sua posição nas negociações, bem pelo contrário, até avançou mais relativamente àquilo que foi uma posição anterior portuguesa. E, portanto, também gostava de obter esclarecimentos da Senhora Secretária de Estado relativamente a isso. E é óbvio que existirá sempre o interesse português, e esse interesse português nunca poderá ser colocado em causa com a nossa soberania fiscal. Eu gostava de recordar que o artigo 8º da Constituição estabelece de que forma é que os acordos internacionais vigoram na ordem jurídica portuguesa. E tirando o direito europeu, que tem um estatuto próprio nessa matéria, ou o direito comum ou de agentes que no âmbito do artigo 8º da Constituição vigoram internamente na ordem jurídica portuguesa, sem qualquer ato ou transposição, vigoram de per si. Em matéria de direito europeu também existe um estatuto especial, mas no âmbito de outras convenções nós temos aqui um procedimento para que isto algum dia, havendo alguma aprovação de uma convenção que Portugal decida aderir, implicará também a intervenção de vários órgãos de soberania nacionais. Portanto, desse ponto de vista, julgo que a soberania portuguesa também está devidamente acautelada e não será colocada em causa de nenhuma forma, nem agora, como não foi também no passado, sem que os diferentes atores que nisso tenham responsabilidade possam intervir. E, portanto, eram um pouco estas as questões que eu gostava de colocar e desejar boas negociações, porque parece-me que ainda estamos muito longe do momento em que os países do mundo nas Nações Unidas consigam alcançar um acordo, porque estamos ainda numa fase embrionária deste processo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Secretária de Estado. Sra. Secretária de Estado dispõe de 8 minutos. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quanto à primeira questão que colocava, Sr. Deputado, se é importante que o que existe hoje, e portanto os instrumentos, quer os multilaterais, quer a nossa rede de convenções de dupla tributação, se mantenham. Sim, evidentemente que sim. Aliás, diria que nas duas intervenções anteriores deixei isso bastante claro. A posição portuguesa quanto a esta convenção é que ela seja complementar e, portanto, que qualquer instrumento que resulte desta negociação, e caso Portugal venha a aderir a esse instrumento, não duplique o que existe e não enfraqueça o que existe. Mas a ideia de base desta negociação no âmbito das Nações Unidas é aumentar, é melhorar. E, portanto, naturalmente que, eu já disse aqui, mas repito, é importante que qualquer solução não gere dupla tributação, não gere litígios, consiga assegurar a certeza e a segurança jurídica do quadro internacional, da paisagem fiscal internacional, se lhe pode chamar, que já temos hoje e que muita dela resulta já de negociações multilaterais. E, portanto, é importante preservar o que temos que funciona, nomeadamente a troca de informações, a cooperação administrativa internacional, a rede de acordos de dupla tributação,
que esta negociação pode melhorar e aprofundar, pode acrescentar, se quiser. E, portanto, esta é a perspectiva portuguesa e a perspectiva, eu diria, de muitíssimos outros Estados membros da ONU que estão ativamente nestas negociações. Estamos bastante alinhados com os outros países da Europa, o que é natural, porque temos desde logo quadros jurídicos comuns, que é o quadro jurídico comunitário. É porque, com a independência dos instrumentos multilaterais, e o Pilar 2 é um exemplo disso, mas há outros, resultam de acordos multilaterais em outros fóruns e outros âmbitos, nomeadamente na OCDE, mas que foram acolhidos no quadro jurídico comunitário através de diretivas. E, portanto, se quiser, esse são um bocadinho as nossas balizas. Depois, perguntava se Portugal recuou nas suas posições. Não, Portugal não mudou ao longo desta negociação de posição. Portanto, a posição é hoje aquela que foi desde o início, que é de participar de forma ativa, comprometida e construtiva nas negociações, como tem feito até aqui. Aliás, diria que Portugal é um bom exemplo, porque nem todos os Estados têm delegações que ativamente, do ponto de vista técnico, porque é verdade, os princípios são importantíssimos, as opções quanto a estes princípios são importantíssimas, mas há aqui um trabalho de fundo técnico especializado. E Portugal tem uma delegação que, desde o primeiro momento, participa ativamente nestas negociações e que continuará a fazê-lo, e cuja posição nessa matéria não mudou. Portanto, a posição é uma posição empenhada, ativa e construtiva para conseguir procurar soluções que melhorem esta arquitetura jurídica internacional em matéria fiscal. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos passar então, o Sr. Deputado Carneiro ainda dispõe de 2 segundos, mas penso que já acabou a sua intervenção, certo? Portanto, já não haverá... Sim, pronto, sim, era só... Não, porque a Sra. Secretária de Estado ainda tinha cerca de 5 minutos e meio. Pronto, vamos passar então ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves dispõe de 6 minutos, tem a palavra. O PS era o requerente, a Sra. Deputada do LIVRE. Tem a palavra, dispõe de 6 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento às senhoras deputadas, aos senhores deputados e à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, a quem agradeço a presença nesta audição. Esta criação da Convenção Quadro das Nações Unidas em matéria fiscal é um momento decisivo na governação económica global. Pela primeira vez no Fórum Universal discute-se como distribuir poder fiscal, receitas e responsabilidades entre todos os países, e o LIVRE entende que isso é muito positivo. Segundo estimativas da ONU e de organizações como o International Center for Tax Development, as perdas com evasão e transferência artificial de lucros ultrapassam por ano os 400 mil milhões de dólares, atingindo sobretudo países de baixo e médio rendimento, e Portugal, como economia aberta, sente também esses efeitos. Neste contexto, começaria por lhe perguntar se e que, para além da cooperação e da complementariedade de que já falou, que há prioridades concretas que Portugal tenha levado às rondas de Nova Iorque e Nairobi neste âmbito, e se defendem, em particular, novas regras de repartição de direitos de tributação entre países de residência e países de fonte, ou se consideram que o atual quadro internacional responde adequadamente já a este desafio. Em segundo lugar, a posição da União Europeia tem sublinhado a necessidade de complementaridade com o trabalho já desenvolvido no âmbito do projeto BEPS. No entanto, há vários estudos que indicam que a implementação atual destas regras BEPS e do chamado acordo dos 2 pilares poderá gerar ganhos relativamente limitados de receita para muitos países em desenvolvimento, e que a maior parte desses ganhos tenderá a concentrar-se nas economias mais avançadas. Neste contexto, gostaria de saber se o governo português entende que esta convenção se deve limitar a consolidar o que já foi acordado no âmbito da OCDE, ou se admitem que o processo das Nações Unidas possa ir mais longe em algumas das áreas. Por exemplo, no protocolo sobre os serviços transfronteiriços numa economia digital. Estamos disponíveis para apoiar soluções que reforcem a tributação no local onde o valor económico é gerado, garantindo que as grandes plataformas digitais paguem impostos também nas jurisdições onde operam e utilizam as infraestruturas públicas, incluindo nas economias de menor dimensão.
Passando agora ao plano interno, esta Convenção poderá implicar no futuro a definição de novos padrões mínimos em matéria de cooperação e transparência fiscal. A experiência portuguesa com a Zona Franca da Madeira ilustra bem os desafios destes regimes. Antes da reforma de 2012, muitas empresas apresentavam faturações muito elevadas com poucos trabalhadores. Depois da introdução de requisitos mínimos de emprego, surgiram novos postos de trabalho, mas muitos deles com condições mais precárias e salários, em média, 30% inferiores aos dos trabalhadores já lá presentes. Além disso, muitos trabalhadores passaram a estar formalmente ligados a várias empresas ao mesmo tempo, multiplicando-se para cumprir requisitos mínimos. Uma solução engenhosa, dir-se-ia, mas pronto, não é muito canónica. Assim, pergunto-lhe, o Governo avaliou se o regime da Zona Franca da Madeira, atualmente prorrogado até 2033 com uma taxa de 5% de IRC, está alinhado com os princípios que estão a ser discutidos nesta Convenção, nomeadamente na ligação entre lucros declarados e a atividade económica real? Senhora Secretária de Estado, queria também trazer para esta discussão uma dimensão que é cada vez mais evidente. A ligação entre a justiça fiscal e a capacidade dos Estados responderem à crise climática. O secretário executivo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas alertou que nenhum dos grandes objetivos globais, como combater a pobreza, melhorar a educação ou reforçar os sistemas de saúde, será alcançável se não conseguirmos controlar a crise climática. E sabemos também que isso exige recursos públicos significativos para investir na transição energética, na adaptação e na proteção das populações mais vulneráveis. Quando todos os anos se perdem centenas de milhares de milhões em receitas fiscais devido à evasão e ao planeamento fiscal agressivo das multinacionais, isso significa também termos menos capacidade para financiar as respostas à crise. Pergunto-lhe, por isso, de que forma entende o Governo que esta futura Convenção Fiscal das Nações Unidas pode contribuir para reforçar a capacidade dos Estados mobilizarem recursos, não apenas para os serviços públicos, mas também para responder à crise climática. Senhora Secretária de Estado, este é um processo negocial que deverá correr até 2027. Por isso, termino a minha intervenção perguntando-lhe se o Governo está disponível para criar mecanismos regulares de informação ao Parlamento sobre o andamento das negociações, por exemplo, através da partilha de relatórios após cada ronda negocial ou da apresentação periódica da posição portuguesa sobre os principais temas em discussão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra para responder à Sra. Secretária de Estado. Sra. Secretária de Estado dispõe de 6 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. A primeira pergunta que deixou foi se há, se e quais há prioridades concretas. O que está em negociação neste momento é aquilo que no âmbito, quer primeiro da Assembleia Geral das Nações Unidas, quer depois por decisão do Comitê Intergovernamental que foi criado e instituído por essa Assembleia Geral para este efeito, foi definido. E aquilo que foi definido foi o desenho de uma convenção quadro e entre as matérias que constam dos termos de referência, que eram várias, optar por começar por discutir e negociar 2 protocolos. Um sobre serviços transfronteiriços e outro sobre a prevenção e resolução de litígios fiscais internacionais. Portanto, essas são, neste momento, as únicas matérias que estão a ser discutidas e negociadas neste fórum. Temas de transição climática, sim, também são uma preocupação e foram abordados, como outros, que constam dos termos de referência, mas que não estão neste momento a ser negociados. E, portanto, as prioridades, se quiser, Portugal nesta matéria está, tal como todos os outros Estados-membros presentes no Comitê Intergovernamental, a discutir o que é neste momento objeto de discussão e, portanto, é prematuro, é totalmente prematuro eu poder falar-lhe sobre posição portuguesa sobre matérias que não estão sequer ainda em negociação. Depois, se esta Convenção e os seus 2 protocolos neste momento a ser negociados deve consolidar o que existe. Novamente, em nossa opinião, sim, deve consolidar, sem prejuízo de poder procurar, complementar, acrescentar e, portanto, ter mais e melhores soluções de cooperação, troca de informações, etc. Porque entendemos que esse, de facto, é o caminho.
Justiça fiscal e crise climática, creio que já lhe respondi. Zona franca, confesso-lhe, é um tema que não tem qualquer tipo de enquadramento quanto ao tema que está a ser discutido nas Nações Unidas. Partilha de relatórios. O Governo está sempre disponível para ser escrutinado e para dar informação sobre, sobretudo, as posições que adota enquanto país, porque o Governo português aqui representa Portugal, portanto, representa todos os que estão sentados a esta mesa. Está sempre disponível. Dito isto, as posições portuguesas, este processo é um processo bastante transparente e, portanto, as posições portuguesas adotadas pela delegação portuguesa no seio da discussão no Fórum das Nações Unidas são públicas e estão publicadas. Podemos enviá-las, sem nenhuma reserva, naturalmente, a esta Assembleia, sempre e quando elas sejam apresentadas, mas de qualquer forma, como lhe digo, estão publicadas no site das Nações Unidas e disponíveis para que qualquer um possa consultá-las. Tenho dúvidas sobre o quê, mas completamente disponível para ouvir, se quiser, mais do que a posição escrita de Portugal é que poderíamos acrescentar nessa matéria. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sendo assim, dou por encerrada esta primeira ronda. Questiono se algum dos senhores... Muito bem, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos pretende intervir nesta segunda ronda. Sra. Deputada Patrícia Almeida, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Da parte... Muito bem. Então, começamos, portanto, pelo grupo... começamos pela Sra. Deputada Patrícia Almeida. Sra. Deputada, dispõe de 2 minutos, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. É uma questão muito simples e porque falou e frisou na sua apresentação inicial que pretendia que esta negociação quadro que não fosse uma duplicação daquilo que já existia, mas que sim que devesse complementar o que já existe. Um dos pilares seria também garantir a soberania dos Estados. No entanto, eu queria lhe falar concretamente sobre a Diretiva Anti-Elisão Fiscal, que já foi transposta para Portugal. Eu penso que terminou a sua transposição em 2019-2020. Entre estas outras que também já foram aqui referidas, como é que o Governo vai pretender fazer esta articulação, porque percebemos que tem essa intenção, mas como é que fará esta articulação para que, de facto, a posição portuguesa e aquilo que já está em vigor no ordenamento jurídico nacional não vá, de facto, colidir ou não haja esta duplicação, nomeadamente com diretivas já em vigor por parte da União Europeia. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. O Sr. Deputado dispõe de 2 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e acho irónico que o Sr. Deputado Carneiro tenha criticado a referência à BEPS, mas depois ele próprio tenha referido a BEPS. De facto, faz sentido porque são iniciativas que, sendo sobre a mesma matéria, devem ser complementares e devem ser discutidas em conjunto. E, de facto, surpreende-me um bocadinho que não haja uma preocupação que, tal como aconteceu com o Pilar 2 da BEPS, com o Imposto Mínimo Global, acordos multilaterais possam vir a ser derrogados por subgrupos de países. Pior, por subgrupos de países no qual Portugal não participou, mas possivelmente com consequências para as receitas fiscais de Portugal. E isso tendo acontecido com este caso, acho que devemos discutir se isso pode talvez poder vir a acontecer de novo. Já agora, em relação ao Imposto Mínimo Global, devíamos falar dos benefícios fiscais qualificados e se a administração tributária e o Governo farão iniciativas no sentido de promover que esses benefícios que Portugal tem em várias áreas a promover a competitividade das nossas empresas podem vir a ser qualificados nesse sentido. E já agora, se este esforço da Convenção Quadro vai abranger este tipo de consideração ou poderá pô-lo em risco. A segunda dimensão, de facto, tem a ver com aquilo que a Sra. Secretária já falou do ponto de vista da hierarquia das normas entre a Convenção Quadro e os tratados de dupla tributação. Porque há muito esta ideia de preservar os tratados, mas uma coisa é certa, um tratado internacional, global,
deveria ter primazia sobre tratados bilaterais. E, portanto, parece-me que há uma necessidade de assegurarmos cláusulas standardizadas que são adotadas em todos os tratados bilaterais e não apenas, como alguns países já pretenderam no âmbito desta negociação, de forma parcial ou parcelar, porque isso corre o risco de Portugal também ficar prejudicado. Portugal também poder vir a ser, no fundo, um país que não tem as cláusulas mais favoráveis por esse tipo de mecanismos serem adotados. A minha última pergunta, Sr. Presidente, peço desculpa por tornar a alongar, tem a ver com a dimensão climática, porque em outubro de 2025 um conjunto de Estados e organizações da sociedade civil lançaram um caderno de encargos no sentido de refletir isso na Convenção Quadro. E para terminar, Sr. Presidente, perguntava à Sra. Secretária se pretende replicar na Convenção o fim previsto para os subsídios fiscais, por exemplo, que está previsto na legislação nacional. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só para registar, portanto, alguma confusão do Partido Socialista, eu há pouco fiz alusão na minha intervenção sobre o artigo 8º da Constituição, que explica como é que as normas internacionais vigoram na ordem jurídica portuguesa, que é uma coisa que se aprende normalmente no primeiro ou no início do segundo ano no curso de Direito, e aí não há nenhuma hierarquia entre tratados bilaterais ou multilaterais. Não existe. Há alguma confusão do Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Eu reportava-me ao artigo 8º, que estabelece regras próprias que fazem vigorar normas internacionais sobre o direito de agentes ou direito comum, por exemplo, direitos fundamentais, direitos humanos, que vigoram diretamente na ordem jurídica portuguesa. Depois o direito europeu, que também tem um estatuto próprio, e o resto está sujeito a um processo de ratificação, que muitas das vezes envolve até o Parlamento, e portanto o Parlamento concorda ou não concorda, enfim, passa pelo Presidente da República, tem aí um íter, um caminho para que os diferentes órgãos de soberania se possam pronunciar. Pois também é curioso ter ouvido falar no Pilar 2, que não faz parte do tema desta audição, mas foi trazido pelo Partido Socialista, quando diz que alguns países podem derrogar, se Portugal não aderir, podem derrogar a aplicação do Pilar 2. Eu gostava de lembrar duas coisas. Primeiro, nos Estados Unidos existem as regras GILTI, que provavelmente até antecedem o Pilar 2, que já prevêem regras muito específicas sobre a tributação de multinacionais e que provavelmente nelas foi inspirado o Pilar 2. Em segundo lugar, se outro qualquer país quisesse derrogar as regras do Pilar 2, ou melhor dizendo, não as aplicar, o Pilar 2 estabelece exatamente como é que todos os outros países que aplicam o Pilar 2, e isso está na Diretiva Europeia que foi transposta para a ordem jurídica portuguesa, estabelece exatamente como é que os outros países conseguem captar ou capturar a tributação desses rendimentos. Portanto, se a casa-mãe não é tributada, qualquer subsidiária pode ser tributada. E, portanto, eu acho que também há aí alguma confusão. E, portanto, apenas a minha intervenção, no fundo, é para deixar essa clarificação e ver algum desnorte relativamente ao requerimento do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, agradeço o esclarecimento há pouco. Eu, naturalmente, compreendo que os dois protocolos atualmente em negociação têm um âmbito técnico específico. Ainda assim, a minha questão procurava olhar para o impacto mais amplo da Convenção Quadro, porque mesmo que a transição climática não esteja diretamente em negociação nestes protocolos, sabemos que a capacidade dos Estados de mobilizarem receitas fiscais é um elemento central para financiar respostas a desafios globais, incluindo a ação climática. Quanto à Zona Franca da Madeira, compreendo que não seja objeto direto das negociações em curso. A pergunta que lhe coloquei há pouco prende-se, sobretudo, com o plano interno. É que, à medida que se forem definindo novos padrões internacionais em matéria de transparência, cooperação fiscal ou ligação entre lucros e atividade económica, se o Governo antevê a necessidade de avaliar ou ajustar regimes nacionais com benefícios fiscais. Portanto, quais são as consequências, não é, deste acordo, não é, na nossa Zona Franca da Madeira. Ou seja, a questão não era tanto sobre o que está formalmente na mesa neste momento, mas sobre a preparação de Portugal para a arquitetura fiscal internacional que possa vir a resultado do processo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Para concluir esta segunda ronda, passo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Patrícia Gonçalves, foi o que eu disse. Passo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado, dispõe 2 minutos, tem a palavra. Prescindo
Prescindo. Peço desculpa, prescindo, muito bem. Então, vamos então dar a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder. A Sra. Secretária de Estado dispõe de 8 minutos. Tem a palavra. Muito obrigada. Vamos ver se eu consigo cobrir todas as questões que me foram dirigidas. Perguntava-me a senhora deputada sobre, muito em concreto, a eventual articulação, os problemas que poderia gerar na articulação com uma diretiva em particular, que, na verdade, eu diria que a pergunta é um bocadinho mais genérica. É se esta Convenção podia pôr em causa, peço desculpa, as diretivas que em matéria fiscal temos transpostas para o ordenamento jurídico português, que são várias, não é? E como eu dizia há pouco, há muitas iniciativas, até internacionais e multilaterais, que depois deram origem a diretivas. E o Pilar 2 é um exemplo, mas não é o único. A cooperação administrativa também é, por exemplo. E, portanto, é essa a preocupação, se quiser, que temos expressado no âmbito destas negociações. A de garantir que esta Convenção Quadro e os seus protocolos, neste momento os dois que estão a ser negociados, não põem em causa a arquitetura que temos hoje, nomeadamente ao nível do quadro jurídico comunitário. Depois, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos voltava ao Pilar 2, enfim, eu diria que em acrescento, se quiser, ao que o Sr. Deputado Hugo Carneiro disse há pouco, a Convenção Quadro não põe isso em causa. E depois também perguntava se a Convenção Quadro pode pôr em causa as nossas convenções de dupla tributação. A Convenção Quadro, tal como ela foi aprovada na resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, está previsto ser um chapéu, se lhe posso chamar assim, ou seja, um conjunto de princípios e objetivos e não um conjunto de normas executórias. E, portanto, ela não substitui automaticamente, nem é esse o fito, o que existe hoje. De resto, já houve outras convenções multilaterais e, portanto, já temos exemplos anteriores. E as demais convenções multilaterais pressupõem não apenas, por exemplo, a intervenção deste Parlamento na sua adoção e ratificação, mas, em regra, tal como aconteceu, por exemplo, na Convenção Multilateral, na MLI, o normal é que seja de opt-in. E, portanto, seja possível sempre, desde logo entre várias opções, cada um dos Estados, em face daquilo que é o que já tem, nomeadamente as convenções de dupla tributação, não as comprometer. E, portanto, a Convenção Quadro não terá, ou pelo menos não se encaminha para aí, parece-me, a negociação das informações que tem, normas executórias, normas diretamente aplicáveis. Tem um conjunto de princípios quadro que depois são densificados e trabalhados tecnicamente nos diversos protocolos. E, portanto, na Convenção Quadro não estarão regras sobre distribuição de tributação entre Estados. E, portanto, isso é deixado para os protocolos. Respondendo também à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, a ação climática é uma preocupação hoje como foi sempre. E se quiser, indo um bocadinho ao encontro do que disse e também da sua intervenção anterior, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também são uma preocupação, mas, ponto primeiro, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não se cumprem apenas com receitas tributárias, como é evidente. Aliás, seria uma solução, se calhar, mais fácil. Mas não se cumprem apenas com a repartição de receitas tributárias. E a ação climática, neste momento, no âmbito desta discussão na ONU, como lhe disse, não foi uma das prioridades para ser incluída num dos protocolos, tal como decidiu a Assembleia Geral das Nações Unidas. E, portanto, esta decisão, se quiser, foi uma decisão tomada por maioria nesse âmbito, que não incluiu para já esse tema. Depois, quanto aos regimes nacionais com benefícios fiscais, nomeadamente a Zona Franca da Madeira, nós olhamos para os regimes e para os benefícios que temos sempre, continuadamente, reiteradamente. E, portanto, procuramos naturalmente garantir que eles cumprem desde logo o direito internacional. Novamente, e como dizia há pouco ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, esta Convenção não terá normas executórias diretas, portanto, não é aqui. Os protocolos poderão ter, eventualmente, mas não é aqui. E, portanto, os nossos regimes, incluindo da Zona Franca da Madeira, estão em análise permanente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sendo assim, dou por encerrada esta audição. Resta-me agradecer à Sra. Secretária de Estado e aos restantes membros da equipa a presença e os esclarecimentos prestados. Senhoras e senhores deputados, dou por encerrada esta reunião. Passaremos depois à reunião de mesa e coordenadores. Muito obrigado.